voto que tem, né? Enfim. Vamos lá. Frederico Parma, publicitário e sócio da ZF, conosco. Bom dia, Frederico. Bom dia, Paulo. Bom dia, Vinícius. Bom dia, pessoal da Jovem Pan, ouvintes da Jovem Pan. Muito bem, um dos ramos do marketing já foi mais decisivo, né? Mas a primeira pergunta, Frederico, antes o marketing dentro da política se resumia ao horário político, né? E algumas coisas. Hoje você tem 400 canais que não pode ser desprezado nenhum. Né? Com certeza. Não é exatamente do jeito... Mudou, mas pelo contrário. Agora talvez seja até mais forte o trabalho, mas aparece menos. Ou não? Não, na verdade, para as majoritárias, né, o horário eleitoral, rádio e TV ainda tem muita força. Mas para candidatos proporcionais, essa é uma força que não existe. Né? O proporcional ele não tem espaço em rádio e TV gratuito, tanto em sessões quanto programa, quanto tem uma majoritária. E aí você precisa, né, o marketing precisa dispor das ferramentas que existem hoje para promover esse candidato, uma vitória. A ZF participou de campanha de proporcionais. Quem foi lá? Esse ano, inclusive, foi uma decisão empresarial, né? Ao final de todo ano a gente reúne para planejar o ano seguinte. A pergunta era, vamos ou não vamos fazer campanha eleitoral? Nós decidimos fazer campanha, mas eu falei para o Ziad, não vamos prospectar majoritário. Quero fazer diferente, quero fazer só proporcional. Vamos pegar deputado federal. E a gente decidiu pegar 2 a 3 candidatos, né? Para fazer essa experiência justamente por causa disso. Dentro do cenário, a gente vinha aí caminhando para uma candidatura a governo sem modéstia nenhuma, assim, praticamente pavimentada, né? A gente tinha aí no cenário o senador Wellington, que vinha com o apoio do Bolsonaro, também tinha uma grande possibilidade de vitória. Até a mão que abre a gaveta. E aí a gente, né, definiu, como é que a gente aplica inteligência eleitoral pura, né? Principalmente nesse novo cenário digital. É nos proporcionais. E aí a gente definiu isso e conseguimos aí trabalhar 2 candidatos, que foi o Coronel Assis e a Amália Barros. E pela primeira vez, acredito, né, uma empresa de comunicação em Mato Grosso conseguiu no mesmo pleito eleger 2 candidatos a deputado federal. A votação deles surpreendeu vocês? Ou vocês já tinham essa leitura por pesquisas internas e tal? Não existe. A nossa pesquisa interna ela é totalmente digital, né? Então você tinha 2 candidatos que a gente via um posicionamento, né, de marca muito bom. O Coronel Assis, ele foi comandante da polícia durante 3 anos, é caveira, né? Teve um trabalho de entrega muito bom à frente do comando da polícia. E do outro lado você tinha a Amália Barros, que era a mulher que virou lei. Ela tinha uma lei que ela idealizou e lutou para aprovar. E tinha o apoio da Michelle. Então essas eram as grandes forças. Mas o grande X da questão é fazer essas forças chegarem na ponta. Num estado aí com mais de 2 milhões de eleitores, uma extensão territorial imensa, né? Como é que a gente faz para chegar isso lá? Então, e eu sempre falava pro Coronel, além disso, você tem que ter um cenário, entender um pouquinho do cenário político. Você não é e nunca será o candidato número 1 do governador, da chapa. Então a gente precisa trabalhar e pressionar o número 1 a trabalhar para te puxar. Então a gente já tinha ciência que ele seria o segundo colocado. Isso foi trabalhado desde o início. Bom, é evidente que cada campanha é uma campanha, com dificuldades, né, e com preços diferentes. Uhum. É porque eu imagino que a ZF que está aí, que tem um case de sucesso já de muitos anos, quando acaba a campanha, alguém brinca com você na rua, e aí, Frederico? Ou não? Não, assim, porque agora existem limites de gastos, né? Desde 2015 com a nova lei, você tem um teto de gasto. E agora com a questão do fundão, isso ficou um pouquinho mais apertado, né? Você tem um dinheirinho X lá para trabalhar e você tem que se adequar dentro daquilo. Agora, o candidato tem que ter inteligência e saber trabalhar isso aí. Vamos fazer uma conta de padeiro aqui. Você faz uma contratação de uma pessoa, um cabo eleitoral para pedir voto, R$ 1.200 por mês. Qual que é o alcance que esse cabo eleitoral vai ter em número de pessoas? Aí você pega esses 1.200, coloca no dígito, coloca no YouTube para veicular. Qual que é o alcance que você vai ter? Se você colocar aí o custo por 1.000 por volta de R$ 8, R$ 8 a R$ 9, vamos multiplicar isso aí. Com 8.000 você alcança 1 milhão de pessoas. Ou seja, com custo de 8 cabos eleitorais, você alcança 1 milhão de pessoas em Mato Grosso.
O que é mais vantajoso? Você não receia assim sair por aí e encontrar um presidente de bairro nesse momento? Não, acho que o presidente do bairro agora tem que entender que o jogo mudou. Ele está mais enfraquecido. Vinícius. Bom, primeiro seja muito bem-vindo, né, Fred, aqui ao nosso estúdio. É sempre um prazer te entrevistar, né, conversar contigo aqui. Muito bom. Bom, em cima disso, né, não é para todo candidato. Cada candidato requer uma estratégia, né? Correto. Diferente. Alguns candidatos são mais baseados no presidente da Associação de Moradores, né, como o Paulo bem lembrou, que é naquela política analógica, né, como costuma dizer. O Emanuelzinho, por exemplo, ficou aqui com R$ 24,30, né? Dos eleitos foi a campanha mais cara, né, por número de votos, né? Agora, no caso desses dois candidatos que vocês trabalharam, eles colaram na onda bolsonarista também, né? Sim. O Coronel Assis muito no próprio Bolsonaro, né? Tanto que o número dele ficou com 44,22, né? 44 por causa do dois calibres. Do União Brasil. Não, e a União Brasil números, 44. Dois números. 44 União Brasil e 22 que é o número do Bolsonaro. Então ele realmente, tanto que são 5 bolsonaristas, né? Os 4 do PL e o Coronel Assis, né? A bancada ficou com 5, né? E a Amália muito bem colada no carisma da Michelle, da ministra Damares também, né? Agora senadora eleita, né? Então é um posicionamento diferente realmente de candidatos como o Juarez Costa, como o Emanuelzinho? Como é que você vê isso? Com certeza, são candidatos totalmente conceituais, né? A gente vai falar assim, porque eu não lembro de cabeça a votação do Emanuelzinho, deve ter sido aí... 74 mil votos. Pois é, a Amália teve 70 mil. Então isso mostra que o voto conceitual, o posicionamento conceitual, né, é bem feito e bem distribuído, vamos dizer assim, tem força. A Amália não tinha força de uma máquina, uma prefeitura por trás, né, e teve quase a mesma votação que o Emanuelzinho. Mas teve isso? Hã? Teve isso? Uma prefeitura, teve isso? Olha, né, não vamos ser inocentes e achar que não, né, mas então isso mostra que a campanha analógica, como você falou... A Amália não tinha um pai prefeito, uma mãe candidata. Eu até falei, Amália, com todo respeito a você, quem era você na fila do pão há um mês atrás? Ninguém. Então a gente conseguiu... Absolutamente desconhecida. Absolutamente desconhecida. Então, assim, acertar o posicionamento, ter essas forças, né? Como ela teve da Michelle, é importante, mas não adianta nada se lá na ponta não chegar. E é isso que faz uma estratégia digital, uma inteligência eleitoral bem feita, chegar na ponta. Só contar rapidinho um caso aqui, o Ministério Público notificou o Coronel Assis para retirar da TV uma propaganda em que ele estava fardado. Eu peguei e dei risada, falei, não, beleza, me dá uma notificação aqui, notifiquei a produtora para retirar da TV qualquer material que tivesse, o coronel. Só que o coronel falou, pô, Fred, o que foi, cara? Você errou aí? Eu falei, não, essa propaganda não foi para TV. Essa propaganda estava veiculando no YouTube. Viram na TV uma propaganda do YouTube, alguém denunciou e notificou. Perfeito, vamos continuar. Então você vê até a confluência de mídias, né? Você tem uma propaganda do YouTube vista na TV que o próprio Ministério Público notificou, sem saber que era de outra plataforma. Uma pergunta agora, com relação à Amália. A Amália tem uma deficiência visual, tem uma prótese excelente. Quem não a conhece, se ela estiver com a prótese numa foto, não identifica, de primeira, não identifica. Como é que foi a decisão de levar isso para a imagem, né? Porque poderia passar despercebido se quisesse. Como não? Como é que foi essa decisão? Em conjunto com ela? Ou assim, foi natural? Qual que é o principal diferencial da Amália? É o que você falou, ela com prótese era qualquer uma. Não se identificava de fato que ela era monocular. Mas quando ela tirou a prótese, aí sim, ela ficou diferente. Então o marketing, né, ele tem isso, você mostrar os diferenciais do candidato, inclusive de imagem. Então eu falei, lógico que você vai usar sem prótese. Aí teve gente que falou, apelou demais, isso aqui, gente. Como diz Duda Mendonça, né, em eleição só é feio perder. Então a gente precisa sim estar ciente de como diferenciar o candidato, e nesse caso específico a gente fez sim, de decisão tomada em conjunto de não utilizar a prótese.
E aquela cara de que comi e não gostei do Assis é normal? É normal, também foi. Não, cara, e o pior é que assim, o Assis... Deu uma carona assim de mal, né? Eu vou te arrebentar. Não, é assim, ele tem um histórico dele. Ele, como ele é caveira, ele não consegue rir, cara. A gente até tentou umas fotos dele rindo e ficou forçado, ficou assim... Quando ele ri, ele ri. Quando colocar um bandido se dando mal, quem sabe? Aí sim, aí ele dá essa gargalhada, né? Mas assim, a gente teve também essa decisão de colocar ele dessa forma mais sisuda, né? Porque ele sempre se apresentou assim, né? Desde quando ele foi comandante do BOPE, em 2010, ele tinha essa carona sisuda e era até uma experiência, né? Falei, cara, a gente consegue eleger uma coisa que eu falei pra ele, cara, se eu te ver fazendo joinha em foto, eu vou ser o primeiro que vou te fuzilar, cara. Porque o cara não quer votar mais em político. Coincidência ou não, a gente vê hoje várias pessoas, hoje eu vi até uma foto do Beto, 2-1, em vez de fazer joinha, faz o Guerra, né? Que é aquele punho cerrado e tal. Aqui quem inaugurou isso parece que foi o Brunini. O Abílio. O Abílio? Não sei. O Abílio veio mas, desde a época de vereador, ele vinha com aquele... o soldado da Polícia Militar, ele sempre faz essa posição de guerra, né? Que eles falam, né? Então eu falei, cara, essa aí que nós vamos assumir. E se eu te ver você... Coronel e Amália fazendo joinha, eu vou trucidar vocês. Esquece o joinha. Coraçãozinho, já imaginou? Não. Eu até falei, Coronel, bota a mão aqui. Pra fazer um coraçãozinho comigo. Eu falo, para com isso, cara. Vamos lá, Vinícius. Até porque o cumprimento militar romano, se você pegar, era o punho fechado no coração, né? Era o cumprimento militar, legal. né? Essa continência que nós usamos hoje, ela surgiu na Idade Média, né? Na época daqueles cavaleiros que usavam armaduras, né? Aí tinha que erguer aquela viseira, né, da armadura, né? Para erguer a armadura que eles usavam a mão direita, né? Surgiu a continência que nós temos hoje, né? Legal. No exército romano era o punho fechado aqui no coração, era outro comprimento, né? Mas o que eu quero te perguntar, Fred, assim, nos outros políticos é assim, na hora de planejar a campanha, o Emanuelzinho, por exemplo, onde que eu tive emenda, onde que eu aloquei emenda, onde que está meu povo, minhas lideranças, enfim. Ou no caso de vocês, como é que vocês mapearam? Olha, onde o Bolsonaro vai ser bem votado, a gente vai fortalecer nesses municípios, segmentos? Sim, aí que começa o planejamento mesmo, né? Primeiro, a gente tinha de um lado o Coronel Assis, que dentro da polícia, da gestão da polícia militar, fez algumas entregas. Acho que as mais relevantes eram as escolas militares, que ele ampliou de 5 para 23. A gente, por meio de algumas estratégias digitais, a gente começou a formar os potinhos. O que são os potinhos? Eleitores bolsonaristas, mães de filhos pequenos, mães de filhos de idade de 14 anos. Porque cada uma tem uma dor específica. Vamos lá, qual que é a principal dor de uma mãe com criança entre 1 e 5 anos? Não quero comer. Ou creche. Educação, né? Então você faz saúde, né? Um material, saúde, né? Então você faz um material específico para essas mulheres. A mãe de filho de 14 anos. Drogas, violência, educação também entra. Emprego. Então você começa a fazer uma curadoria de informação. Nós fizemos quase 200 vídeos para o Coronel Assis. Para a Amália também uma quantidade expressiva, porque a gente faz o chamado teste AB. Então a gente joga para aquela mãe várias dores. A que mais der, a comunicação mais eficiente é onde a gente coloca mais dinheiro no tráfego e elimina as outras. Então esse é o jogo do digital, né? Então o planejamento também feito para a Amália, a principal força dela era o apoio da Michele, né? E a história de vida dela, ela é uma mulher que idealizou uma lei e fez a lei aprovar. Então a gente também de alguma forma colocou isso em drops, né, em mini vídeos, e fez isso chegar na ponta, ou através do Instagram, ou do Facebook, ou do YouTube. E aí você, dentro dessa estratégia, você estabelece essas táticas, né, de como chegar, discurso, alinhamento de discurso. Nós fizemos um alinhamento de discurso para a Amália, tinha uma apresentação que a Amália levava, onde ela falava da história de vida dela e tudo mais, do Assis também. Então, o planejamento começa a partir daí, né? Tanto o posicionamento, alinhamento de discurso e também toda essa parte tática digital para o que falar, para quem falar e como falar em cada plataforma. E aí, feito isso, né, a gente faz o debriefing, né, que é o que eu te falei, o que deu certo, o que não deu certo. O que não deu certo elimina, faz novas comunicações, atinge novos públicos e vai ampliando. E aí aqueles potinhos, aquela mãe que caiu na minha rede, vamos dizer assim, né? O papel final é jogar para um grupo de WhatsApp. É o que a gente chama de funil de voto. Então, para um candidato a gente conseguiu formar 8.000 pessoas num grupo de WhatsApp.
para um outro candidato 3.000 pessoas. E aí você faz a nutrição de conteúdo para essas pessoas, para que essas pessoas possam compartilhar esses conteúdos. E a partir daí você tem uma rede, né, muito concisa, uma base muito coesa de compartilhamento de imagem do candidato. Então, esse é o jogo do digital que mudou e que de repente o presidente do bairro não sabe ou o candidato analógico não sabe. Você consegue formar uma base de comunicação, né, que até 4 anos atrás você não tinha essa possibilidade. Hoje você tem. E elege. E esse retorno, Fred, como é que vocês tinham? Por pesquisa ou por cliques, processos, enfim? Exatamente. Então aí você tem as métricas que numa campanha analógica e que numa campanha para majoritária, que tem um apoio de rádio e TV, você não consegue. A única métrica que você tem é o track, no Instituto de Pesquisa. E quando você faz uma campanha digital como nós fizemos, você tem, por exemplo, quantos cliques teve cada tipo de anúncio. E a relevância disso. Qual que é o tráfego, né? Qual o número de pessoas que foram até o site conhecer a história do candidato? Qual que é o custo por 1.000? E aí você começa a mensurar, bom, se eu gastei tanto para eu impactar 10 vezes os eleitores de Mato Grosso, então eu vou gastar tanto até o final da campanha. E aí você começa a ter qual que é você pode até fazer enquetes pagas para o seu público. E aí ali você começa a medir. Então se você tem, vou botar uma métrica aqui, não vou abrir aqui os números dos 2 candidatos, mas se você tem lá um número de envios de 1.000 e você tem uma taxa de clique de 10, 11%, perfeito. Você consegue medir aí o ROI, né, do seu investimento. Então estou tendo aí uma conversão de 10% de pessoas que foram lá, viram candidato. Se eu tenho uma taxa de conversão para minha base de seguidores desse cara, aí eu consigo medir realmente, bom, esse cara fez toda a jornada e ainda entrou na minha base aqui. Então ele possivelmente é um eleitor. Então eu consigo medir através da rede a minha pesquisa, né? Coisa que no analógico é caro, né? É difícil. Não é fácil, é impreciso. A gente está vendo aí uma possível CPI das pesquisas, né? Ia te perguntar agora. Ia te perguntar sobre as pesquisas agora. É um tema que está factual agora. Factual agora? É factual. Vocês utilizam pesquisa o tempo todo. Na majoritária, sim. E vários tipos de pesquisa, não só essa eleitoral, né? Para um produto, pesquisa é algo que sempre que é imprescindível na colocação de um produto, até na retirada você utiliza de pesquisas, né? Os métodos, né, são muito parecidos. A finalidade é que é diferente. Como é que você vê esse questionamento das pesquisas agora e como é que você avalia a questão do erro, dos erros que realmente aconteceram? Eu sempre falo que pesquisa é uma tendência, é um raio-x do momento e é uma tendência, não é uma verdade, né? Não é à toa que existe a margem de erro aí em cima da estatística, né, estabelecida. Eu acho que pesquisa, sim, ela é uma ferramenta que tem que ser, que faz parte da campanha, não só eleitoral, mas no nosso caso como publicitário é importantíssima, porque no caso da quantitativa, né, nos dá a possibilidade de visualizar algumas questões aí mais amplas. E no caso da qualitativa, que é o que a pessoa pensa, né, sobre determinado candidato, ou produto, ou marca, também é importante você traçar aí um posicionamento, vamos dizer assim. Então eu acho que as pesquisas errarem, né, não é de agora. A pesquisa não é uma previsão, é o que eu falei, é uma tendência. Não é uma antecipação de resultado. Não, nunca foi, nem pode ser. Mas é uma ferramenta importante, ela não pode ser menosprezada, né? Ela é, vamos falar assim, sem paixão, tá? É uma ferramenta científica, né? Independente dos institutos, se A, B ou C, é uma ferramenta científica. E eu considero toda ferramenta científica uma ferramenta a ser considerada.
independente do instituto. Tem institutos e institutos, né? Sim, e tem uma proliferação também nesse período, né? Você vê assim, Mato Grosso, por exemplo, aparece, de 2 em 2 anos, aparece alguns institutos de pesquisa, depois eles somem, depois eles voltam. Tem isso também, né? Não vamos fazer de conta que isso não acontece. Polêmica. Mas assim, os partidos, por exemplo, vivem disso. Eles, até para o que falar, exatamente o que você disse aí agora mesmo, sobre os seus candidatos, para quem falar e o que falar, foi feito um tipo de pesquisa. Sim. Não foi essa de você vota em fulano, não é essa. Não. Mas foi feita uma pesquisa. Os partidos jamais abandonarão porque eles precisam se nortear. Imagina um país desse tamanho, você saber o que no Sul, o teu eleitor do Sul está querendo ouvir. Se você falar os problemas de quem está no Nordeste para o cara do Sul, você perde a pessoa. Simplesmente isso. Eles jamais abandonarão as pesquisas. E na sua opinião, houve um movimento, acho que até já foi parado, de que as pessoas de determinado grupo deixassem de responder as perguntas de qualquer pesquisa. Não prejudicaria os partidos daquela composição? Se eles se recusassem a responder. É preciso não responder. Olha, é só um estatístico mesmo para te responder. Eu não sou do Instituto de Pesquisa, mas eu acho que devem ter aí algumas possibilidades aí dentro de uma amostragem para você, mesmo encarando essa questão, né, de não responder e tal, você conseguir suprir com outras pessoas que sim estão dispostas e tal. Acho que o brasileiro ele é muito solícito, né, em ajudar, em dar a sua opinião. E eu acho que, apesar desse movimento de não responder, eu acho que isso não ajuda, né? Não ajuda e também não atrapalha também os institutos. Então, muito bem, era essa a pergunta. Tem alguém se manifestando dizendo, o problema não é o erro, o problema é que é sempre para um lado só. Alguém que falou aqui, mas não se identificou. Vinícius. Nem sempre, né? Também o voto ficou muito volátil, né? Especialmente governo e Senado, né? Tanto que tem gente que não acredita em pesquisa para senador, né? Também tem esse detalhe, né? Então, a presidencial ocupou muito, né? Então, muita gente decidiu o voto de governador na última hora de senador mesmo, né? Aqui em Mato Grosso não, que está bem consolidado, né? Mas em outros estados, né? Mas o que eu quero te perguntar, Fred, houve campanha analógica também, imagina, houve reuniões, né? Aquela coisa convencional, ou não? Ou ela foi 100% digital? Como é que foi? Tudo bem que são outros setores, né? Você, o marketing tinha o financeiro, tinha o jurídico, né? Outros setores da campanha, a coordenação política, que é o estratégico, né? Mas como é que foi o analógico deles? No proporcional é bem mais simplificada essa estrutura, né? Então, no caso do Coronel Assis, teve uma parte analógica, sim. Teve contratação, teve o comitê, né? E tudo mais. Na casa da Malha, não. 100% digital? 100% digital. Nenhuma reunião, evento, nada? Não, ela teve algumas reuniões, alguns eventos, ela fez muita coligação, né, com dobradinha, desculpa, com alguns candidatos estaduais. Isso ajudou muito, porque a gente gravava o vídeo com os estaduais e fazia um impulsionamento geolocalizado na região onde ele tinha força. Então vamos lá, a Amália, no caso específico, ela fez uma dobradinha com Francis em Cáceres. Então a gente fez 3 a 4 vídeos dos dois e fez o geolocalizado só na região de Cáceres. Ela fez uma dobradinha com Adriano Pivetta. Então a gente fez veiculação só em Nova Mutum e Lucas do Rio Verde, desses vídeos de apoio do Adriano Pivetta. Então isso, querendo ou não, dava para a Malha um endosso e um reconhecimento, né, local, que substituía muitas vezes nas famosas reuniões aí, né? Então, por exemplo, reuniões em igreja, a gente, em vez de fazer as reuniões, a gente fez vídeos com vários pastores. E aí fazia geolocalizado. Então a gente substituiu o presencial pelo digital no caso da Malha. No caso do Coronel Assis, tinha até uma certa briga, né, com o coordenador, entre aspas, né? Uma briga boa. De falar, cara, agora que passou, né? Pelo amor de Deus, esquece de pôr gente bandeirando. Ninguém vai votar numa pessoa porque tá vendo um cara balançando uma bandeira. Ninguém vai lembrar do número do candidato, né, de uma bandeira, que tá lá. Entendeu? Então assim, cara, um dinheiro jogado fora. Pega esse dinheiro, vamos fazer tráfego. Esquece isso. Ou pega esse pessoal, Dona Maria, tá aqui, eu quero apresentar meu candidato, bota para entregar santinho. Né? A gente precisa otimizar as ferramentas que a gente tem, inclusive as ferramentas analógicas. Então, teve sim essa parte analógica do Assis,
Mas a gente, inclusive em 2014 foi interessante. Eu fiz o Wellington e o Wellington chegou e falou: Fred, como é que eu mudo essa parte analógica? E a gente pegou, em vez de contratar a gente para bandeirar, nós contratamos um monte de universitário para realmente fazer arrastão nos bairros. E deu super certo. O pessoal, né, a Dona Maria lá falava: ô pessoal, não sei o que, ninguém tinha passado aqui até agora. Olha o Wellington, fala pro Wellington que eu vou votar nele. Então, até no analógico você tem que ter um discernimento para usar de forma tática e eficiente as ferramentas que você tem. Eu sou totalmente contra a ter bandeiraço. Eu vi um bandeiraço que eu vi no centro. Por exemplo. Sim. Você acompanhar no arrastão um candidato com bandeira, beleza. É o que você botar uma pessoa para ficar balançando bandeira na esquina... É o que eu disse. É o que eu ia dizer aqui. No centro... Não converte. O Assis tinha ali um comitê no cruzamento da Prainha com a Mato Grosso. Isso. E eu vi ele várias vezes ali, junto com o bandeiraço, ele cumprimentando as pessoas. Outro que eu vi nesse mesmo local foi o Abílio. Agora, entenda que ninguém é dono de esquina. Eu estou falando que no horário em que eu passo ali, eu vi esses dois candidatos no mesmo local. Eu não sei se durante o dia outras pessoas utilizaram esse mesmo método aí. Enfim, era o que eu ia te dizer. O bandeiraço com o candidato tem uma outra... Até porque imagina só o candidato aparecendo no meio dos carros. Quem não conhece fala: não, hoje não tenho nada, não vou, tô sem moedas. Nem abre o vidro, né, para receber o santinho. Hoje não, hoje não tenho. Eu tô sem moedas, me perdoe. Agora, quando você vê lá um monte de bandeiras sacudindo o rosto da pessoa que chega a te cumprimentar, mesmo que você não conheça, então é esse aí que é o fulano. Tá? É diferente, né? Não, a presença é diferente. Nesse caso, foi até engraçado que um dia eu estava vindo ali do CPA entrando na Mato Grosso e a gente usou como cor de fundo pro Coronel Assis o verde, né? E aí tinha uma candidata ao governo também lá com um monte de bandeira, né? E eu vim subindo assim a Mato Grosso e falei: nossa, o Coronel Assis tá forte, tá tudo verde aqui. O candidato era do PV, no caso, que tinha verde, né? 7h39, sempre um papo bem agradável, a gente sempre aprende bastante quando você vem para cá, porque nem todo mundo que trabalha no meio de comunicação domina a área da propaganda e publicidade, né? As pessoas, cada um tem sua função, etc. A gente aprende bastante. Eu acho que hoje você deu uma aula aqui de como as campanhas ocorrem por hoje. E uma última pergunta, porque a gente sempre tem, e no seu lugar, por exemplo, a agência que ganhou, né? Mas nem sempre acontece assim, né? Quando a agência, entre aspas, perde, tem fica um sentimento de perdemos junto, o nosso trabalho foi que não deu certo, porque é evidente que vocês lá dentro têm todas as métricas de ver, não, dentro do que se propunha o candidato, nós fomos até além. Não deu para eleição, mas ele saiu bem maior do que entrou, né? O trabalho foi efetivo. Mas para quem está do lado de fora, ganhou e perdeu, é assim que se mede. Eu acho assim, né? Campanha é guerra, não é à toa que vem de guerra, né? A campanha. E a gente sempre se propõe a entrar numa guerra para ganhar. Não foi à toa que a gente escolheu nesse ano escolher 2 proporcionais em vez de majoritário. E desde o início a gente fez isso de forma bem ciente, os candidatos também. E hoje eu tenho a grata satisfação de falar que a ZF ela tem a mesma quantidade de candidatos eleitos que o MDB e o União, né? Nós temos 2 deputados, né, na nossa bancada, entre aspas. Hoje a ZF fez 25% da bancada de Mato Grosso. Hoje a ZF tem mais deputados que o PTB na Câmara Federal, né? Se você for ver, grosso modo, o PTB fez 1, a gente fez 2, né? Então, assim... Qual é o seu partido? ZF? ZF. Então, assim... PZF, né? PZF. Eu acho que a gente inaugurou um novo cenário de eleição, né? E é isso que eu venho alertado os futuros candidatos para 2024, 2026, de sistematizar. Hoje eu tenho medido e comprovado o que dá certo e o que não dá certo em nível digital para proporcionais. E isso pode ser aplicado, inclusive, para majoritário. Então, quem entender desse jogo ou tiver ao seu lado, gente, para fazer isso em 2024, 2026, não vai ter esse dissabor que você falou, de no final da campanha falar: puxa, a vida não deu certo.
Frederico, Fred Parma, obrigado pelo papo, obrigado pela entrevista, você, Paulo. obrigado pelo você, tempo que Vinícius. disponibilizou pra gente sempre aprende bastante quando você vem aqui. Até a próxima. Obrigado, Vinícius.